Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. Se você está hoje aí pela primeira vez participando de um dos nossos grupos espalhados nessa cidade, seja muito bem-vindo. É uma alegria hoje poder compartilhar o Evangelho, falar um pouquinho daquilo que nós temos vivido como igreja. O CR Casa, ele é essa extensão ao qual nós temos como igreja. Nós nos reunimos semanalmente para nós podermos compartilhar sobre a mensagem, sobre o que nós estamos vivendo. E esse lugar é um lugar de liberdade. Você pode pedir oração, você pode compartilhar os seus problemas, compartilhar testemunhos. Enfim, é um lugar sigiloso ao qual você pode falar, ser ouvido. E eu tenho certeza que no final os nossos líderes, os nossos facilitadores vão te ajudar a orar, a conduzir você
mais próximo de Deus e também dessa caminhada nossa como igreja. Nós começamos uma série de mensagens muito interessantes chamada Tudo ou Nada. E o objetivo dessa série é nós realmente nos posicionarmos como igreja naquilo que nós queremos ser. Nós estamos entendendo que em 2025 há esse tempo ao qual Deus colocou para nós. Eu e você, nós precisamos nos posicionar, saber o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós e quem nós devemos ser para nós vivermos uma vida que agrada a Ele. Então, já nesse momento, eu queria convidar você agora a ler Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao 17 e o versículo 19 e 20. Vocês podem ler agora em grupo. Bom, nesse domingo que se passou, eu falei um pouquinho sobre esse cristianismo soft. O que é um cristianismo soft? E eu expliquei um pouquinho que ter esse cristianismo light, esse cristianismo também podendo ser chamado de cristianismo fake, ele é a definição que eu dou é quando a pessoa tem uma fé pela metade. É quando ela usa o rótulo do cristianismo sem necessariamente seguir a Jesus. Na verdade, é quase um cristão. E vamos ser sinceros, nós estamos numa geração de pessoas que realmente dizem seguir a Jesus, dizem gostar de uma igreja, frequentar uma igreja, mas na verdade não vivem aquilo que a palavra de Deus nos ensina. De uma perspectiva pastoral, ao qual eu citei nesse domingo também, ser esse cristão soft é meio que abraçar uma versão superficial, uma versão diluída do cristianismo. Ou seja, é onde você tem o suficiente de Jesus para se sentir melhor, mas não tanto de Jesus para que mude alguma coisa na sua vida. E fazendo uma leitura desse texto de Apocalipse, capítulo 3, nós aprendemos que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse por volta ali de 95 depois de Cristo. Ele estava exilado na ilha de Patmos e nesse contexto estava acontecendo a perseguição do Império Romano, ele está exilado e ali então nós temos o livro de Apocalipse e ali é escrito cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. Na verdade, o livro de Apocalipse ele é um livro que a mensagem dele serve para toda a igreja ao longo da história, e principalmente para nós nos dias atuais. Nós vemos que esses textos eles são muito utilizados e foram utilizados em momentos de perseguição, de provação. E o fato é que o tema central desse livro é que Cristo é o Senhor soberano sobre a história. O nosso Deus é o Deus que vencerá no final. Nós sabemos que ao final desse livro, chamado Bíblia Sagrada, existe um fim e esse fim é um fim ao qual Deus governa e governará as nossas vidas e nós sabemos que nós estaremos com Ele para sempre. Mas quando nós olhamos esse texto falando sobre a igreja de Laodiceia, nós vemos algo interessante aqui. Nós precisamos entender que era uma cidade ao qual era rica e essa cidade sendo rica, uma das mais ricas do Império Romano, um tempo atrás, 35 anos antes dessa carta ser escrita, acontece um terremoto. E sabe o que acontece no meio de toda essa destruição? Essa igreja, esse povo de Laodiceia, eles reconstroem a cidade sozinhos. Eles não pediram ajuda a ninguém. E o fato é que isso criou um povo autossuficiente que eles achavam que não precisavam de nada, não precisavam de ninguém. Só que havia um problema aqui, havia um problema da água. A água ao qual o povo de Laodiceia consumia tinha algo muito interessante sobre isso, porque eles não tinham suprimento próprio. Então essa água que canalizava, que vinha de 2 lugares. Um deles era Hierápolis, e de Hierápolis vinham as águas termais, as águas quentes, que eram usadas para questões medicinais, usadas para cura. Mas também tinha a água que vinha de Colossos, a água fria, uma água que era ótima para beber, uma água que era ótima para se refrescar. Só que quando essa água chegava em Laodiceia, ela já estava morna, ela estava cheia de impurezas, e isso, na verdade, deixava as pessoas doentes. O que Jesus está dizendo aqui agora, nesse versículo, ele está dizendo, vocês são mornos. Vocês são mornos. Ele não estava falando apenas sobre a falta de paixão espiritual, mas ele está falando sobre a falta de propósito, sobre a falta de impacto dessa igreja. Porque a água quente servia para curar, a fria servia para refrescar, mas a morna não servia para nada. Então, Jesus está dizendo aqui, vocês perderam o propósito. Vocês foram chamados para curar, vocês foram chamados para trazer alívio, trazer uma mudança de vida sobre as pessoas, mas vocês não estão servindo para nada. E essa palavra, ela fala pesado com a gente hoje. A pergunta que fica para nós é, estamos vivendo com propósito ou nós estamos apenas existindo sem fazer diferença?
Porque o fato aqui, quando a Bíblia está dizendo sobre esse morno, a palavra aqui no grego é emel, e então essa palavra é uma palavra que bate forte na gente, porque significa vomitar com força. Deus não consegue engolir o cristianismo confortável. Não é apenas indesejável para Deus, mas é intolerável ter uma vida morna. E então, dentro desse contexto, nós entendemos aqui e nós vimos 5 sinais dos quais nós podemos estar vivendo uma vida morna. Talvez você busque o suficiente de Jesus para acalmar sua consciência, mas não o suficiente para fazer você ser transformado. Então nós vimos 5 sinais que nós podemos estar sendo mornos na nossa caminhada com Deus. O primeiro deles é que nós podemos estar ansiando mais pela aceitação das pessoas do que pela aceitação de Deus. Talvez você é alguém que está esperando tanto aplauso das pessoas, mas esquece que você precisa ser aceito por Deus. O segundo deles, nós racionalizamos o pecado e tentamos dar desculpas e inventar coisas para poder dizer, não, isso aqui tudo bem, isso aqui não é um grande problema, isso aqui talvez até possa fazer, isso aqui a gente dá um jeito, eu não estou machucando ninguém, isso aqui é um problema meu. O terceiro ponto é que nós muitas vezes, raramente compartilhamos a nossa fé em Cristo. Você talvez é alguém que você diz, não, eu acredito em Deus, eu vou à igreja, eu participo financeiramente, eu ajudo, eu limpo a igreja antes dos cultos, mas o fato é que talvez você não compartilha mais a sua fé, você não compartilha mais as suas experiências, porque talvez nem existam mais essas experiências com Deus. Então as pessoas não sabem mais quem é você, quem você serve. Talvez você está num trabalho há tantos anos e as pessoas não sabem ainda que você serve a Deus. O quarto ponto, você só recorre a Deus, por exemplo, quando precisa de algo. É aquele tipo de oração dizendo, Deus, olha eu aqui de novo, eu preciso de algo, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor faça algo por mim, eu preciso que o Senhor faça algo na minha saúde, eu preciso que o Senhor libere o milagre. E nós vamos entrando nessa vida de buscar a Deus somente quando precisamos. E por último, você não é muito diferente do mundo. Talvez você xinga, critica, fofoca, você julga as pessoas, você assiste coisas ao qual não deveria estar assistindo, você que é posicionado em Deus, você vai racionalizando pecados, você de repente vai para um evento, você vai para um encontro e as bebidas, as drogas, talvez elas são parte do seu dia a dia e você está vivendo isso e talvez achando tudo isso normal. Você talvez está passando a vida lutando por recursos e vivendo somente por isso. Só que 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus está falando com a igreja de Laodiceia em Apocalipse, mas essa mensagem também serve para nós e por isso que nós queremos nos posicionar como igreja, nós queremos posicionar os nossos RCasas, posicionar a nossa liderança, posicionar as pessoas que estão caminhando conosco para nós vivermos aquilo que Deus deseja para a comunidade Restauração. Agora, a primeira pergunta que eu quero colocar para você aqui, eu gostaria que você respondesse isso em grupo e você ficasse à vontade para compartilhar isso. Já houve momentos na sua caminhada com Deus em que você se sentiu morno? O que fez você perceber isso? Responda isso agora em grupo e fique à vontade para abrir seu coração, falar e até mesmo pedir ajuda. Nós estamos num lugar de cura, num ambiente de comunhão, num ambiente onde a presença de Deus é manifesta. Fique à vontade para responder agora. Com toda certeza, em algum momento das nossas vidas, a gente já parou para prestar atenção e perceber que estávamos mornos. É muito comum, em alguns dias, a gente fazer um tipo de oração e parece que aquela oração ela não sai do teto da onde nós estamos. Parece que a gente ora e não tem ninguém ouvindo do outro lado. Mas o fato é que Deus ele não virou as costas para nós. Deus, através de Jesus, ele não simplesmente nos esqueceu ou simplesmente nos deixou de lado. O fato é que Deus sempre esteve conosco. Somos nós que nos afastamos de Deus. Talvez hoje você se encontre morno, mas hoje é um lugar onde você pode se aquecer novamente. O Espírito Santo está aí nesse RCasa e vocês podem juntos orar e como igreja é exatamente isso que nós queremos fazer. É um ajudar o outro, é um dar a mão ao outro para nós caminharmos juntos. Não se sinta menor ou inferiorizado por talvez hoje estar morno ou até mesmo frio. Se sinta hoje privilegiado por poder ter pessoas ao seu lado para caminhar com você e você retomar a sua vida com Jesus. É isso que nós desejamos. Bom,
Partindo para o final aqui, talvez a pergunta que fica é, então, peraí, Mateus, então Deus está bravo comigo, Jesus está bravo comigo. E a resposta que eu quero dar para você é que Jesus te ama mais do que você pode imaginar. Jesus, ele ama muito você. Quando Jesus está chamando os laodicenses de mornos aqui, ele não está tentando envergonhar esse povo, ele não está tentando fazê-los se sentirem culpados, mas na verdade o que ele está fazendo aqui, ele está amando essa igreja, ele está amando esse povo, e é por isso que Jesus disse novamente, lá no versículo 19, a gente leu dizendo, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, ou seja, ele está dizendo, eu corrijo e disciplino a todos que eu amo. Jesus está disciplinando e Jesus está corrigindo essa igreja porque ele ama essa igreja, e todas as vezes que nós passamos por uma experiência de disciplina, de correção, de repreensão, de exortação, é porque Deus nos ama. Deus pode usar um líder seu, Deus pode usar a igreja, Deus pode usar a pregação, Deus pode usar o Espírito Santo para falar com você, para te chacoalhar. Por que ele faz isso? Porque ele te ama. Entenda isso, Deus não está com raiva, Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Deus está nos chacoalhando como igreja porque Ele ama essa igreja, Ele ama esse CR Casa, Ele ama a você líder, Ele ama você que está participando agora pela primeira vez, Ele ama você que está envolvido, Ele ama esse grupo de pessoas e Ele quer fazer uma grande história através de nós. É isso que nós entendemos. Então, se você se sente tocado pelo Espírito Santo hoje, se você está se sentindo tocado nesse momento, é porque Deus não está bravo com você, Ele ama você. E aqui eu quero fechar esse momento propondo uma última pergunta para nós respondermos em grupo e assim passar a palavra aos nossos líderes. O que significa na prática viver um cristianismo, viver essa fé no tudo ou nada? Como que a gente pode colocar isso em ação no nosso dia a dia? Eu convido você a responder isso agora em grupo e já passo a palavra aos nossos líderes. E ao término desse encontro, ao término desse momento, eu convido vocês a ter um tempo de oração. Se você hoje é alguém que está se sentindo morno, frio, é dia de você confessar isso, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de alguém para caminhar junto comigo. Eu preciso desse CR Casa, eu preciso dessa igreja, eu preciso de Jesus. Que nós possamos ter um tempo de oração agora juntos e ao vocês orarem, se comprometam a ter uma semana de oração, de intercessão pela vida um do outro, de acompanhar, de ligar, de ter um tempo de café, de poder compartilhar sobre o Evangelho e que nós possamos crescer juntos. Na verdade, o que Jesus está nos chamando é para viver tudo ou nada. Que nós possamos viver tudo o que Ele espera para nós. Eu passo a palavra aos nossos líderes, que Deus abençoe você, um grande abraço e lembrando que domingo, 10 e 19, nós temos celebrações aqui. Eu espero por você, por toda a sua família. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.